Graça e paz, amadas irmãs. Bom dia, bom dia, bom dia. Extraordinário dia. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui para mais um devocional, Mulheres Obedientes. Ainda caminhando nesse tema de autocura, autolibertação. E hoje nós vamos falar sobre depressão. Ontem foi um devocional muito forte, né? Nós falamos sobre idolatria, eu trouxe para você à luz da palavra o que o Senhor fala acerca desse tema. E hoje nós vamos continuar. Nós estamos aí há 40 dias caminhando nesse cenário de autocura, nesse cenário de autolibertação. Para você que chegou agora aqui, eu me chamo Andréia Oliveira e estou com você nessa caminhada, né? Estou como psicanalista cristã e mentora de mulheres. E glória a Deus por isso. Seja muito bem-vinda, você é bem-vinda aqui. E eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar ao seu coração. Antes de nós começarmos a caminhar nesse tema tão necessário, eu gostaria de convidar você a enviar esse devocional de hoje para mais mulheres. Aqui tem uma setinha, um aviãozinho, encaminha nos seus grupos, fala vem, porque nós vamos entregar juntas as primícias do nosso dia ao digno de tudo, que é Jesus. Nós vamos orar, nós vamos agradecer. Nós vamos pedir para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, fale ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Eu gostaria de pedir para uma das meninas, né, que caminham comigo, que está no grupo, nos grupos, coloquem o link lá, envie esse aviãozinho lá para os nossos grupos, avisando as nossas irmãs que nós já estamos ao vivo. Esse devocional também, ele fica disponível lá no meu canal do YouTube. Eu sempre tô deixando aqui para vocês, né? Ontem eu deixei um pouquinho mais tarde o link para você acessar e para você também já se inscrever no meu canal. Lá você vai encontrar todos os devocionais que o Senhor permitiu que forem feitos, né? Que fossem feitos até hoje e alguns conteúdos extras também. Então entra lá, né? Vocês têm me perguntado muito sobre questão da sexualidade, na espiritualidade, né? Tem lá uma semana inteirinha que eu falei sobre isso. Entra lá, toma posse daqueles vídeos que estão lá, assistam, anotem e eu tenho certeza que você vai sair muito mais fortalecida e muito mais entendida daquilo que você foi buscar. Amém? Coloquem lá, por favor, para mim, nos grupos, e nós já vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos agradecer primeiro ao Senhor, né, pela bênção que é podermos estar aqui, pela bênção que é acordar e respirar. Às vezes a gente passa tão batido isso, né, gente? Mas acordar é algo tão normal, não é tão normal assim. Se nós acordamos hoje é porque o Senhor permitiu, então nós devemos agradecer. Fecha seus olhos, eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã. Agradecendo primeiramente pelo privilégio que é estar aqui à frente desse devocional. Falar da Tua palavra, falar do Teu direcionamento, falar o coração das minhas irmãs. Obrigada porque o Senhor tem permitido coisas lindas nascer de um tempo tão doloroso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Eu não sei o que elas trazem no coração, qual é a angústia, qual é a preocupação, qual é a tristeza, quais são as respostas que essas minhas irmãs têm buscado em Ti. O que eu sei, Senhor, é que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é nosso Pai, independente da nossa condição atual.
O Senhor hoje falou ao meu coração, independente da sua condição, você continua sendo minha filha. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita o coração dessas minhas irmãs. Toca no mais profundo da alma delas. E se estiver aqui alguma mulher que esteja doente emocionalmente, a partir de hoje, a partir desse devocional, que ela seja liberta, que ela seja curada, pelo nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus. Amado Pai, eu te peço, acampe seus anjos aqui ao nosso redor, ao redor da casa e da mente, do coração de cada uma dessas mulheres. Manieta e lança fora o abismo do esquecimento para sempre. Todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno, toda investida de Satanás nas nossas vidas. Amarrados e lançados para sempre estão todos os demônios de depressão, de ansiedade, de crise de pânico. E que nós possamos, Pai, mais do que entender sobre esse tema, mas que nós possamos tomar posse da nossa cura e da nossa libertação. Abençoa todas as palavras que forem ditas da minha boca, que sejam palavras vindas do seu trono, para a vida e para a situação que essa minha irmã está passando. Obrigada, Jesus, eu te louvo, te agradeço e declaro um dia de cura, um dia de libertação, em nome de Jesus, amém. Se você concorda com essa oração, coloca aí amém. Glória a Deus. Tema de hoje, depressão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 42:11. Salmos 42:11. E antes de começar a discorrer sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você se sentir à vontade, é claro. Alguém que está aqui já passou por esse vale escuro da depressão? Você já teve depressão? Coloque aí. Não precisa ter vergonha, não. Hoje nós vamos caminhar, porque nós vamos fazer uma oração de libertação no final desse devocional. E todas as vezes que a gente fala ou que a gente escreve, é como se nós estivéssemos decretando algo no mundo espiritual. Por isso que eu sempre pergunto para vocês, e eu falo, escreva aí. Porque quando a gente for fazer a nossa oração, vai fazer muito, muito, muito sentido. Para você não ficar acanhada. Eu já tive depressão. E um mês atrás eu passei por um período também de estado depressivo, né? Ontem eu comecei a contar um pouquinho para vocês, né, de um testemunho que o Senhor está gerando em mim, um testemunho muito dolorido. E hoje, a hora que eu estava aqui fazendo o meu tempo com ele, escrevendo, né, para alimentar os grupos, ele me fez lembrar de uma palavra que ele já tinha falado para mim uns 20 dias atrás, às vezes menos que isso, né? Que eu até escrevi sobre isso. Se você não faz parte do meu canal do Telegram, do Instagram, Entre Irmãs, faça parte. Todos os dias eu coloco lá uma mensagem, um louvor, né? Para falar ao seu coração. E o Senhor hoje trouxe para mim o seguinte: divorciada, mas nunca órfã. Isso ele já tinha falado ao meu coração. E aí, eu perguntando para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu escreva hoje para estas mulheres? Aí ele trouxe, né? E eu escrevi. E como vocês sabem, eu estou passando por esse processo de divórcio, que é muito dolorido, é muito assustador também, nos causa medo, né? Porque é algo novo. E após eu terminar esse devocional aqui, eu quero falar com vocês nos stories a respeito disso, né? O Senhor falou que tem mulheres que precisam ouvir o que eu vou falar. Por que eu tô te falando isso? Porque nesse contexto, amadas irmãs, surgem muitas coisas dentro do nosso coração. E uma delas é a depressão. E eu tive esse episódio de depressão com crise de pânico, em virtude de todo esse processo que eu estou passando.
E então é importante a gente falar sobre esse tema, é importante a gente ter entendimento até da questão espiritual, né, que esse tema traz para as nossas vidas, para nós termos pleno entendimento, como nos ajudar e como ajudar outras pessoas. Às vezes você tem pessoas próximas a você que você identifica que está nesse estado aí de depressão, de crise de pânico, que é horrível, né? E eu, como profissional que trabalho com mulheres, que trabalho com mente, né? Que sei quais são essas doenças, essas enfermidades, esses transtornos, essas questões que nós passamos na nossa vida, é muito importante nós falarmos sobre isso. Então, para começar, o que é a depressão? A depressão, amada irmã, é um estado profundo e prolongado de tristeza, que vai além daquela tristeza que é uma emoção natural. É uma emoção natural. Estar triste, ficar triste é natural. Isso mostra a nossa humanidade. Hoje eu tô bem, hoje eu tô triste. Mas, porém, embora seja natural, é uma emoção que também é passageira, que deve ser passageira. Tem que passar. Se essa tristeza, se essa condição de estar triste, ela permanece por muito tempo e ela sempre vem carregada de pensamentos de destruição, também pensamentos de morte, pensamentos de desistência, pensamentos de eu não vou conseguir, é algo que precisa ser olhado. E quando a gente vai lá para o Salmo 42, abre aí na sua Bíblia, eu vou ler na versão King James, nós vamos encontrar o salmista falando sobre uma condição da sua alma. Ele diz assim, eu vou ler o versículo 11, Salmos 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a saúde da minha face e o meu Deus. Aqui nós encontramos um ser humano como eu e você num estado depressivo, num estado de alma abatida, num estado de alma perturbada. Quantas vezes eu e você já estivemos neste lugar que o rei Davi esteve? Quantas vezes você olhou para você chorando, desesperada, às vezes sem ter naturalmente saída para a situação que você está passando e se questionou: Senhor, eu não dou conta de sair daqui. Eu tô triste, eu tô abatida, eu tô deprimida, a minha alma está perturbada. Deixa eu confessar algo para você. Domingo de manhã eu estava assim. Gente, eu levantei com o meu coração aqui. Você já sentiu isso? Batendo aqui, ó. Eu fui acordada, eu fui despertada com o meu coração aqui. E imediatamente o Senhor me trouxe este salmo. Porque está abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é a saúde da minha face e o meu Deus. Eu não sei se você se encontra nesse estágio, mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã, na autoridade de filha amada que sou, que você que está ouvindo, você que está aqui ao vivo, você que vai ouvir depois desse devocional gravado, você mesmo, mulher, você vai louvar ao Senhor, você vai agradecer ao Senhor, porque Ele sabe o estado que está na nossa alma. E Ele vai tirar você
Assim como Ele tem me tirado, assim como Ele tem me livrado, assim como Ele tem me amado, assim como Ele tem me acolhido, Ele vai te tirar desse lugar de depressão, desse lugar de aprisionamento mental, emocional e espiritual que tem bloqueado a tua esperança. Você não vai se mover mais por aquilo que você sente, por aquilo que você vê, porque pode ser que ao seu redor esteja tudo desmoronando. Pode ser que você esteja, assim como eu, numa nova fase da sua vida, mais uma fase que traz medos, que traz incertezas e que muitas vezes a sua alma, as suas emoções têm te puxado para este lugar de depressão. Em nome de Jesus eu declaro cura e libertação de toda a cadeia de depressão. Agora, em nome de Jesus, amadas irmãs, vocês serão libertas. Andréia, tá difícil. Andréia, eu sinto medo. Andréia, eu não sei como vai ser. Mas você sabe que o Senhor, Ele vai à tua frente. O salmista fala para a alma, é um diálogo do salmista com a alma. Espera em Deus. E hoje eu estava escrevendo sobre isso. Esperar em Deus não quer dizer que você tem que sentar no sofá e ficar de braço cruzado, não. Esperar em Deus é você continuar caminhando com a certeza que aquele que é fiel e justo está com você, está comigo. A depressão, amadas, ela paralisa, ela tem o poder de paralisar a nossa vontade e mais ainda de distorcer a visão da realidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a depressão ela superpotencializa coisas que estão indo na sua mente que, você sabia que 90% das nossas preocupações não vão acontecer? E quando você se permite estar neste lugar depressivo, angustiante, frustrante, você supervaloriza esses pensamentos que na maioria das vezes são pensamentos de destruição, são pensamentos que minam a sua energia, são pensamentos que aprisionam a sua alma. E na maioria das vezes são pensamentos e situações ligados a um passado. Pode ser, amada mulher, amada irmã, que você esteja presa a um passado. Pode ser que assim como eu, o Senhor já deu ordem para você viver o novo. Mas aqui dentro da sua mente, a sua mente, o seu coração, as suas emoções estejam totalmente presas ao passado. Ou ainda de coisas que no anseio do seu coração você gostaria que tivesse acontecido. E não aconteceram. E te frustraram. E te machucaram. A tristeza, ela é legítima e ela é humana quando ela nos visita por uma estação. Mas ela não é saudável quando ela permanece minando as nossas forças. Em que estado você vem vivendo? Você é uma mulher que está constantemente presa ao passado, à culpa, à rejeição, à dor emocional? Você é uma mulher que fica constantemente passando aí no telão da sua mente as coisas que fizeram com você, as palavras que falaram no seu respeito, os sonhos que em você foram destruídos. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Quando, ontem eu contei no devocional um pouquinho, quem não assistiu, assiste, né? Quando o meu ex-marido pediu o divórcio, eu me senti como se todos os meus sonhos fossem jogados numa lata de lixo.
Porque eu não sei pra vocês, mas para mim, Andréia, e eu continuo acreditando nisso, tá, gente? Eu continuo acreditando na família, eu continuo pregando, falando e acreditando piamente que família é projeto do Senhor. Quando ele falou pra mim, eu quero o divórcio, como eu contei pra vocês, depois você vai ver por que ele pediu o divórcio, você assiste o devocional de ontem. Era como se algo ruísse diante dos meus olhos, porque para mim era importante estar casada, ter família. Eu sempre gostei. Mas para isso acontecer dependia do outro. Ele tinha que querer também. Ele tinha que ver a família como um projeto tão importante quanto eu via. E isso me trouxe muita dor. Muita dor emocional. E por vários dias eu fiquei pensando naquilo que me foi falado. Naquele momento de lá assinar aquele papel. Naquele momento em que eu sabia que estava tudo acabado. E aquilo ali, de certa forma, me manteve. Até que um dia eu falei, não, Senhor, me tira deste lugar. Eu não tenho culpa. Eu não procurei essa situação. E às vezes, você está presa, irmã, presta atenção, nesta gaiola emocional. Do que fizeram comigo, do que falaram pra mim. Às vezes, você tá aqui, ó, presa numa gaiola. Tá aqui dentro. A gaiola até é bonita, mas uma gaiola. As dores emocionais, elas fazem isso. Elas nos prendem. Elas nos levam para esse lugar de depressão. E vou falar aqui para vocês, às vezes, você já ouviu assim, ó, tá com depressão é falta do que fazer. Quem já ouviu isso aqui? Tá com depressão é preguiça. Vai trabalhar que passa. Gente, eu já ouvi isso dentro da minha casa. Num período atrás que eu adoeci. Eu tô aqui pra te falar com todo amor. Depressão não é preguiça, não é fraqueza. Depressão não é falta de fé. Ah, você tá assim? Os religiosos, você não tem fé. É mentira. Depressão é uma enfermidade da alma. É a alma doente, é a alma que precisa ser tratada, é a alma que precisa ser entendida, é a alma que precisa de compaixão. Tá fazendo sentido? Depressão, como a irmã colocou aí, ó, Vivi, não é falta de Deus. Depressão é uma enfermidade da alma, é a alma adoecida. É um sintoma que aponta, presta atenção, é um sintoma que aponta que existem feridas abertas que precisam ser olhadas. Não é frescura. André, e como surge a depressão? Ontem eu falei pra você aqui que eu ia falar sobre depressão espiritual. Que isso, André? Lá no meu canal do YouTube tem, depois eu deixo pra vocês nos stories, tem um dia que eu falo, uma semana inteira eu falo sobre um tema específico que agora eu não vou lembrar, e eu falo sobre depressão espiritual. Amadas, eu trato de mulheres, eu sou mulher, e eu posso te garantir, quantas mulheres chegam até mim, sentam aqui na minha frente e falam assim, Andréia, faz 20 anos que eu sofro de depressão. Gente, não é normal. É uma enfermidade da alma e como toda enfermidade precisa de tratamento. Às vezes vai precisar de um remédio, com certeza vai precisar de terapia. Eu sei porque eu já fiz, eu já tomei remédio, eu já fiz terapia e tô quase fazendo de novo, viu? Não é vergonha. Mas você precisa sair desse estágio. Ai, Andréia, não passa, precisa investigar. Por quê?
Será que é algo só hormonal? Será que é algo só diante de uma situação que eu estou vivendo? Ou será que tem um cunho espiritual aí? Ontem eu falei de idolatria. Quais foram os lugares que eu passei? Diante de quais deuses eu tenho me prostrado? Quais são as alianças que eu fiz no mundo espiritual? Amada irmã, isso tudo aponta para algo. Você sabe por quê? Porque o ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. Só que só vai se libertar disso quem tem essa consciência e a humildade de se arrepender, de pedir perdão para o Senhor, de abandonar velhos hábitos. Porque senão você vai ficar presa em cadeias invisíveis. Você vai ficar presa em correntes e não vai sarar. A depressão, em muitos casos, ela está ligada a traumas da infância. Traumas emocionais que não foram resolvidos. Vai puxando aí na sua memória. Pode surgir lá na adolescência, pode surgir lá na infância, diante de situações que você viveu e que não foram resolvidas, e com o passar do tempo essas situações ganharam mais força, resistência e acúmulo. Pode ser que hoje você é uma mulher que esteja cheia, acumulada de frustração, cheia, acumulada de dores não tratadas, cheia, acumulada de frustrações. Essas condições te puxam para baixo e te colocam neste lugar. Não vai dar certo, eu tô muito sofrida, eu não vou conseguir passar por isso, eu vou morrer neste lugar. Eu tenho certeza que alguma de vocês ou todas vocês já pensaram algo desse tipo. Se você foi abusada, se você foi rejeitada, se você foi abandonada, se houve algum tipo de violência, eu vivenciei algo que eu jamais pensei que eu fosse vivenciar. Eu fui vítima de violência emocional, psicológica, que não traz feridas no corpo, que não traz marcas no corpo, mas traz marcas na alma. A pessoa te humilha, a pessoa adoece a sua mente. Por isso que isso, ó, eu quero fazer o link. Eu comecei a desenvolver esses tempos atrás a crise de pânico e a depressão por causa desses gatilhos. Pressão emocional, palavras destrutivas. É um gatilho que vai desencadeando. Se você passou por algo como perdas profundas, por exemplo, André, luto, separações, rupturas afetivas, é o que eu estou passando. Separar-se é um processo de luto. Eu vivenciei o que a maioria das mulheres vivenciam. Hoje eu sei o que é passar por uma violência emocional. Hoje eu sei o que é entrar numa delegacia para você fazer uma medida protetiva, para se proteger de alguém que deveria cuidar de você, que deveria amar você como Cristo amou a igreja. E todas essas dores, elas são gatilhos para que desenvolva a depressão, a ansiedade, a crise de pânico. Hoje eu sei, eu sinto na pele a dor de muitas mulheres que não carregam marcas no corpo, mas carregam marcas na alma, de palavras de humilhação, de abandono, de ameaças. Cuidem de vocês. Cuidem de vocês. Pode ser que a depressão tenha entrado na sua vida por culpas que você carrega do passado. Se perdoe. Você deu o seu melhor.
Como eu sempre falo aqui, às vezes é tão fácil pra gente perdoar o outro, mas se perdoar é tão difícil, é tão dolorido. Às vezes você tá doente com depressão por mágoas guardadas, por falta de perdão. Às vezes você desenvolveu uma depressão por palavras duras que você ouviu, como eu disse agora mesmo, que feriram a sua identidade. E o inimigo, ele aproveita todas essas brechas emocionais para lançar, presta atenção, setas mentais. Você não é importante, você não vale nada, não vai melhorar, seria melhor você sumir, seria melhor você acabar com a sua vida. Alguém já pensou isso? E quanto mais nós vamos nos alimentando dessa mentira, porque ele é um mentiroso, a palavra fala que ele é o pai da mentira, mais estas enfermidades da alma vão enraizando como fortaleza na nossa mente e no nosso corpo. Olha o que diz Provérbios, anota aí para você ler, 18:14. O espírito do homem pode suportar a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O que está sendo falado aqui é que a enfermidade é do homem, a enfermidade do corpo nós vamos passar, mas se o meu espírito, se a minha alma está abatida, quem vai me levantar? Volto lá no Salmo 42, quando Davi, angustiado, aflito, com a alma perturbada, falou isso: porque estás abatida, ó minha alma. Esse salmo é uma oração, Salmo 42, anota aí para você ler depois. E essa depressão, ela traz consigo, amadas irmãs, algumas consequências para o nosso corpo, para a nossa alma e também para o nosso espírito. Vocês querem saber? Gente, tá fazendo sentido? Desculpa porque eu me emocionei, tá? Querem saber? Consequências no corpo, consequências na alma, consequências no espírito. Anota aí, no corpo, cansaço extremo, mesmo após você dormir. Gente, eu passei uns dias que eu não estava dormindo, não estou dormindo ainda 100%, mas parece que eu levantava muito mais cansado do que quando eu fui deitar. Insônia, ou sono excessivo, ou a pessoa não dorme nada, ou a pessoa dorme, só quer ficar o dia inteiro dormindo. Eu tive essas duas nuances. Eu não quero sair desse quarto, eu quero ficar aqui, né? A gente fala a síndrome do quarto escuro. Dores físicas, por que dores físicas, Andréia? Porque existe algo que chama psicossomatização. O nosso corpo sente. Eu tive dor de cabeça, meu intestino ficou preso, eu tive insônia, eu tive dor de estômago, eu tive dor no peito, eu tive dor no corpo inteiro, eu gripei. Isso tudo é o corpo reagindo a uma ação emocional. Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os olhos. O espírito abatido, os olhos, os ossos. O espírito abatido seca os ossos. O espírito abatido seca os ossos. Irmãs, eu emagreci. Quem me viu esses dias? Andréia, o que é isso? 12, eu acho que eu já devo ter emagrecido uns 13 quilos. Por quê? O espírito abatido seca os ossos. Na alma, nossa alma sente sentimento de culpa, vergonha, fracasso. A pessoa tende a se isolar, manter distanciamento social.
sensação contínua todos os dias de vazio, de inutilidade, desmotivação, perda do sentido de viver. Porque, mais uma vez, é uma doença, é uma enfermidade da alma. A alma está doente, a alma não quer mais viver, a alma não vê mais sentido na vida. Cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções é tão importante quanto cuidar do nosso físico. Digamos assim, tão importante quanto cuidar da nossa carcaça, daquilo que os outros veem. Às vezes a gente fica tão presa a cuidar do nosso externo, e isso é lícito, eu não estou falando que isso é errado, mas a gente esquece, a gente negligencia a nossa alma. No espírito, eu estou falando das consequências da depressão no nosso corpo, na nossa alma e agora no nosso espírito. Frieza espiritual, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue jejuar, você não consegue orar. Glória a Deus, que todos os dias, desde quando eu comecei a vivenciar de fato esse processo, eu nunca fiquei um dia sem orar. Às vezes, teve dias que eu não conseguia abrir a Bíblia, mas eu falava, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por um vale muito difícil. O Senhor sabe que o meu coração está adoecido, está magoado, está ferido. O Senhor me cura, o Senhor me restaura, o Senhor esteja comigo. Aí às vezes eu colocava um louvor. No outro dia, ou não, que no outro dia, gente, eu orava, eu colocava o louvor aqui, passava um pouquinho, eu sentia um alívio na minha alma. E eu falava, agora eu vou para a palavra. Às vezes a gente fala, isso vai passar. Não vai passar enquanto você não entrar em contato. Se você, tá tudo bem, não tá. Comece a dar nomes pro seu sentimento. Eu sempre converso com uma amiga minha, né? Às vezes quando eu tô assim muito tristinha, eu mando mensagem pra ela e falo, amiga, eu não tô bem. Ela fala, o que você tá sentindo, né? Aí eu falo, amiga, hoje eu tô com raiva. Amiga, hoje eu tô com medo. Amiga, hoje eu tô... Sabe, começa a nomear. Porque você vai tendo pleno entendimento. Quando a gente fala, eu tô sentindo um trem. Mineiro tem muito disso, né? Eu tô sentindo um trem, eu tô sentindo um negócio. Tá, que trem é esse? Que negócio é esse? Dê nome, eu tô com raiva. As pessoas têm medo de falar que elas estão com raiva. De serem mal interpretadas. Ei, raiva é uma emoção natural. Não fuja do que você está sentindo. Entre em contato com. Você deve estar se perguntando, tá, Andréia, você trouxe tudo isso para nós e como que eu me liberto da depressão? Quem quer saber? Olha, o Senhor me deu um direcionamento agora. Na hora da oração, se você conhecer alguém que está nesse estágio de depressão, ou com ansiedade, ou com qualquer tipo de enfermidade da alma, você vai colocar o nome dessa pessoa aqui no comentário, tá? Pode colocar. Deixa eu pegar um papel. Eu quero anotar, porque eu vou orar. Se você souber de alguém, ou se essa pessoa for você, você vai colocar o nome aí nos comentários. Com depressão, com crise do pânico, com ansiedade. Você vai colocar o nome que eu vou orar. Vou te ajudar a orar por essas pessoas. Nós vamos orar aqui e eu vou orar durante todo o dia de hoje também para elas, tá? Ou para você. Como se libertar da depressão? Isso, pode ir colocando, tá, gente? Eu vou orar por você ou por essa pessoa. Como se libertar da depressão? A cura da depressão começa, anota aí, na mente. Passa pela alma e é transformada no espírito. Lembra? Nós somos um ser tricotômico. O que é isso, Andréia? Corpo, alma e espírito. É uma junção. Tô anotando o nome, tá? Eu quero orar hoje durante o dia por esses nomes. Podem colocar.
A libertação dessa depressão, dessa enfermidade de alma que Satanás aproveita para adoecer a nossa vida, é um processo também espiritual. E como todo processo vai exigir de você posicionamento, renúncia e renovação diária. Não queira achar que você vai passar por isso sem renunciar. Você vai precisar renunciar. Renunciar ao quê, Andréia? A velhos hábitos, a velhos pensamentos. Você vai ter que fazer uma programação, não no sentido místico, mas no sentido mesmo espiritual da sua mente. A palavra fala que nós precisamos renovar a nossa mente. A partir do momento que eu renovo a minha mente, e eu venho trabalhado em si mim, gente. Eu venho olhado para isso tudo que eu tô vivendo e eu falo assim, tá, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, né? Eu fui uma boa esposa, eu sou uma mulher de valor, ó, isso aqui na minha mente. Eu sou uma mulher justa, honesta, lógico, eu tenho os meus defeitos, eu erro também, mas eu tenho plena convicção que eu acerto muito mais do que erro. Aqui. Você sabe por quê? Porque com certeza, quando você tem esses pensamentos, você imediatamente quer parar. Por quê? Porque Satanás, ele quer atingir a nossa identidade, ele quer fazer com que você... Por isso que um tempo atrás o Espírito Santo falou e hoje ele falou de novo. Ele quer fazer com que você pegue a situação que você está vivendo, presta atenção, e tome ela como identidade. Ah, eu sou depressiva. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou abandonada. Você não é, você foi ou você está. É uma condição de passagem. Você é mesmo filha amada de Deus, você é mesmo uma mulher maravilhosa, você é mesmo uma mulher virtuosa, você tá entendendo? E às vezes a gente toma algo que deveria ser passageiro como a nossa identidade. Aí sabe o que a gente faz? Desmorona. Porque a gente começa a alimentar aqui a nossa mente com essas palavras, com esses decretos. Então renova sua mente com a verdade. Comece a identificar hoje, pega um caderninho, escreva, eu já ensinei isso aqui pra vocês, os seus pensamentos mentirosos. Ah, eu sou abandonada. Aí você vai substituir por promessas que estão na palavra. Não, eu sou filha amada. Olha Romanos 12:2, o versículo que eu falei aqui. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Depressão, ela puxa muito pro passado. Então você vai ter que condicionar a sua mente a quê? A voltar a viver no presente. É agora. Eu perdoo o passado, eu olho aquilo e vejo como que aconteceu comigo, como algo que eu aprendi, que me tornou melhor. Eu olho para o futuro e tenho plena convicção que o futuro, eu não sei, está nas mãos de Deus, e eu escolho viver hoje. Eu escolho viver hoje, é uma escolha, um dia de cada vez. As pessoas às vezes me verem na rua, no mercado, na igreja mesmo, né? André, como você tá? Eu falo um dia de cada vez. E a palavra fala, a cada dia cabe o seu mal. Não sei, eu não falei pra você no início desse devocional que 90% das nossas preocupações não vão acontecer? É hoje, eu tenho hoje, eu vou viver o hoje. Amanhã, não sei. Ah, eu tenho que matar o leão de amanhã. O Senhor vai me dar estratégia. Tenho que lidar com uma situação desafiadora. O Senhor vai me dar estratégia. Outra coisa importantíssima que eu sempre oro. Hoje eu não orei, né? Justamente que eu ia falar sobre isso. Vocês sempre me vê orando, pedindo assim: Senhor, eu elevo os meus pensamentos cativos a Ti. Lembra? Quero te dizer algo. Nem todo pensamento que vem aí na sua mente é seu. Você vai ter que aprender a questionar, a confrontar e a rejeitar mentiras, pensamentos contrários.
Esses pensamentos, muitas das vezes, é da condição que nós estamos passando. É do momento que nós estamos vivendo. Não é seu. Segundo Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Libere perdão. Perdoar é romper com dores que não são suas. Perdoar é romper com grilhões do passado. É abrir espaço para a cura. Preencha a sua mente com escolhas boas, conscientes. Escolha o que você vai ouvir, ver, quem você tem ouvido. Hoje nós somos bombardeadas com um monte de informação. E isso tudo vai vir para cá. Então é de forma intencional. O que eu estou vendo? Quem eu estou ouvindo? Essa pessoa acrescenta ou não na minha trajetória? O que eu estou vendo? O que eu vou assistir na televisão? Vai trazer algo bom ou vai despertar em mim ansiedade, crise de pânico, tristeza? Eu falo isso sempre para você, que nós temos os nossos portais espirituais, que é o nosso ouvido, que é os nossos olhos, as nossas mãos, o nariz, né? Que são os sentidos, e a nossa boca. De que forma você tem agido? Usado esses portais espirituais. E o último e não menos importante é buscar ajuda, irmã. Deixa eu te falar. Nós não podemos negligenciar os cuidados médicos. Ah, mas é que eu sou cristã, eu oro, eu jejuo, top, é lícito. Mas muitas das vezes você vai ter que se submeter a um tratamento médico, fazer exames, às vezes repor vitaminas. As mulheres 40 mais, que é o meu caso, olhar questão hormonal, porque nem tudo é demônio, às vezes é hormônio. E isso tudo, ela deságua numa depressão. Se o seu corpo estiver desregulado na questão hormonal, na questão de vitamina, sim, isso aí é natural, vai te desencadear uma depressão. Se necessário, procure uma psicanalista, para fazer terapia, um psiquiatra, para tomar um remedinho. Mas também busque ter entendimento das questões espirituais. Aonde eu andei, quais são as alianças que eu preciso romper, que abrem brechas para que Satanás entre na minha vida, mate, roube e destrua. E não caminhe sozinha. Não caminhe, não fique sozinho. O quanto tem me ajudado ter uma rede de apoio, ter pessoas ao meu lado. E eu agradeço muito a Deus, porque ontem à noite eu fui na casa de uma amiga, né? Ela me mandou mensagem. Oi amiga, você tá em casa? Ela falou, tô. Falei, nossa, eu vou. E ela, oba, vem. E eu cheguei lá na casa dela, já tirei a sandália, né, chinela. Ela falou, mentira, não, na casa. Falei, não, eu quero ficar descalça, eu quero ficar aqui eu me sinto em casa. E aí eu já deitei lá no sofazinho delas lá, gente, eu fiquei lá assim, ai, glória a Deus por esse lugar, Senhor, obrigada. Senhor, obrigada por essas pessoas. Tenha apoio, não se isole. Não se isole, é pior. Nós vamos passar por isso. A palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu espero que o devocional de hoje tenha falado ao seu coração. Eu espero que as feridas que o Senhor permitiu na minha vida seja um bálsamo de cura para a sua. Às vezes a gente não vai entender. Quando eu entrei naquela delegacia, eu falei, Senhor, eu quero desaparecer. Sozinha, era noite. Foi muito triste. Está sendo ainda.
Mas eu sei que das minhas feridas, o Senhor vai permitir que flores nasçam, frutifiquem para abençoar a sua vida e para abençoar a vida de milhares de mulheres que vão ser tocadas por esse testemunho. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo e depois eu vou orar por esses nomes aqui que vocês escreveram. E hoje, durante todo o dia, eu me comprometo a orar por essas pessoas, para você. Se você quer ser liberta, curada, eu quero te convidar a orar comigo. Você só vai repetir, você precisa falar que o mundo espiritual ele é movido por nossas palavras. Eu quero te convidar a orar comigo. Fale assim comigo. Senhor Jesus, hoje reconheço que tenho vivido aprisionada a dores do passado. Me arrependo por alimentar pensamentos de culpa, de tristeza, de rejeição e de autodesvalorização. Eu recebo a tua verdade que diz que sou amada, aceita e perdoada. Leva todo o peso que me oprime, me liberta de toda influência maligna sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas emoções. Que a tua luz entre nos lugares escuros da minha alma. Eu recebo a tua cura e decido viver o presente, cheio da tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Agora, na autoridade que há no nome de Jesus, fale comigo. Todo espírito de depressão, em nome de Jesus, saiam. Todo espírito de tristeza, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de derrotismo, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de escravidão mental, em nome de Jesus, saiam. Espírito de desânimo, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de culpa, em nome de Jesus, agora, saiam. Espírito de rejeição, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de morte, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de suicídio, batam em retirada agora em nome de Jesus. Espírito de insônia, em nome de Jesus, saiam. Espírito de avor, em nome de Jesus, saiam. Espírito de mágoa, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de medo, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de vitimismo, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de angústia, medidor, em nome de Jesus, batam em retirada agora, agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento no altar a Ellen, a Helena, a Eliana, o Jean, a Alessandra, a Elaine, a Graziela, a Marcela, a Ana, a Regiane, a Mariane, a Zilda, o Bruno. Apresento também a minha vida, Senhor, a vida dos meus. Apresento todas as mulheres que hoje choram, sofrem por violência doméstica, violência psicológica. Pai, tira de nós toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, todo medo. Nos encoraja nessa manhã e sopra nas nossas narinas um fôlego de vida eterna, um fôlego de coragem, de ânimo. Cura as nossas almas de toda enfermidade emocional e nos dê força para viver o novo na tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Se você concorda, você coloca amém. Teve alguém que sentiu algum tipo de desconforto enquanto nós orávamos? Quero que você coloque aí. Qual desconforto, André? Às vezes tosse, espirros, dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, ânsia de vômito, bocejo. Teve alguém que sentiu algum desses sintomas? Porque pode ser que aconteça, tá? Porque nós estamos tocando no mundo espiritual, falando de cura da alma e também de libertação. É importante você falar porque eu quero orar antes de ir embora. Amadas,
Não aceite mais viver aprisionada em dores antigas. Olha para mim. Você não é as suas dores. Você não é um erro. Você não é um fardo. Você não é aquilo que te feriu, não é. Coloca a mão no seu coração e fala comigo: eu sou filha amada de Deus. Eu fui chamada para viver a liberdade. E em nome de Jesus agora, levante-se. Levante-se, tome posse da sua nova mente, da sua nova estação e da vida abundante que já foi liberada do céu para você. A sua alma, as suas emoções não vão mais governar você. Quem vai te governar a partir de hoje é o Espírito Santo de Deus, que vai conduzir as suas decisões, que vai conduzir as suas emoções e que vai te impulsionar a viver o melhor que Deus tem para você. Jeremias 29:11, para nós fecharmos: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Valeu? Posso ir embora? Deixa eu ver qual que é o tema de amanhã. Solidão. Eita, charaba. Valeu, amadas? O que o devocional de hoje falou no seu coração? Os nomes estão aqui e hoje eu vou tirar um tempo único e exclusivo para orar para você que deixou seu nome aqui e para o nome dessas pessoas, né, que são amadas aí por você e também pelo Senhor. Um beijo no seu coração, fica com Deus, conta comigo. Vai ficar salvo o devocional aqui no meu perfil e depois lá no meu canal do YouTube. Amanhã estejam comigo aqui às 6h57, traga mais uma irmã. E nós vamos falar de solidão. É um tempo de autocura, de cura do alto e também de libertação. Quem não assistiu o devocional de ontem, assista, tá salvo lá no meu canal do YouTube. Beijo, amo vocês. Conta comigo, tá? Nós estamos juntinhas. Amém. Tchau, amo vocês. Muito, 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 muito.